Ah, bom dia, eu sou a Ingrid Neto, para quem não me conhece, eu sou Ingrid Neto, e estou à frente desse estudo, onde a gente vai trabalhar um pouquinho. O tema da semana passada que foi família e relacionamento. Nosso grupo é de estudo terapêutico, onde a gente vai tirando um pouco das nossas dúvidas dentro dos dilemas que a gente enfrenta, em vários setores da vida, incluindo o tema família e relacionamento, que é a base, né? Para a gente ter algum problema no trabalho, para ter um problema em outras áreas da vida, seja financeiro ou não, começamos com relacionamento e família. A família e o relacionamento, que é o nosso primeiro relacionamento, ok? Então, vamos começar. Quem for chegando depois, vai se apresentando, dando seu nome, eu vou dar a oportunidade, sempre prestando atenção, né? Como você está se expondo, porque o nosso vídeo vai ser gravado, está sendo gravado, e você vai ficar lá no canal, tá bom? Do YouTube para você ver depois, que é o Sementes Despertas. Eu sempre chamo vocês de sementes por isso, né? Porque são sementes, sementes abençoadas. Eu sempre chamo de sementes abençoadas. Então, seja bem-vindo ao nosso grupo de terapia. E deixa aí seu comentário, deixa um pouquinho das suas dúvidas para que a gente possa talvez trazer como tema no próximo encontro e responder também, te ajudando de alguma forma terapêutica ou espiritual, porque a gente trabalha dentro desse campo, né? Como eu sempre digo, aqueles que estão comigo há algum tempo, eles, dentro do Sementes Despertas, a gente trabalha a tríade, que corpo, mente e espírito. Não dá para a gente curar só o corpo, esquecer a mente e esquecer o espírito, porque um acaba transparecendo para o outro e transferindo essa dor, essa enfermidade, seja como for que você queira chamar. Se tem algo incomodando o campo espiritual, ele vai refletir no campo físico, né, e no campo mental. E vice-versa, em qualquer um dos outros. Então, a nossa tríade principal é essa, da gente trabalhar esses três campos, né, principais, que são os nossos três focos principais, que a gente vai falar um pouquinho aqui também. Tá bom? Vamos apresentar. Oi, meu nome é Solange, fui convidada pela Mayra para estar aqui, e como já estive no nosso último encontro, estou aqui aberta para aprender e trazer o melhor para a minha vida e a vida da minha família. Muito bom, Solange. Você prefere ser chamada de Sol, né? Sol? É Sol, olha, resplandece. Sol. Muito bom. Tem outra amiga também com o nome de Sol. Mas, enfim. Vamos lá. Apresentando. Na semana anterior, que a gente fez a nossa primeira apresentação, né, que foi o nosso primeiro encontro, falamos sobre justamente o que família, né? Olha o pessoal chegando. Bom dia, meninas. Bom dia, bom dia. Sejam todas bem-vindas. Lembrando como eu ia falando, né? Vou começar tudo de novo para que a gente possa ter um pouquinho dessa visão, né? Olha só, você que está chegando agora, aqui abaixo, no seu próprio celular ou computador, quando você está usando, existem alguns recursos do próprio aplicativo que você pode colocar um fundo atrás aqui da sua tela, né? Um filtro, para que não passe a exposição do teu lado, do lugar onde você está, se você está na rua, se você está numa faculdade, se você está em algum lugar. Então, vamos lá tentar, pelo menos assim, não se expor tanto, tá certo? O seu ambiente familiar. Como eu estou aqui com o fundo, está um pouquinho fosco, o meu fundo, que eu botei só para ficar um pouquinho fosco, aqui usando os recursos do aplicativo,
mas o meu fundo é roxo, porque eu tenho aqui um painel roxinho atrás, que eu só deixo ele um pouquinho borrado, tá certo? Mas o próprio aplicativo no celular ou no computador, você escolhe vários fundos, que pode ser como nossa amiga aí, sol, tem até de nave, se você quiser. Paisagem, escritório, tem tudo que você pode imaginar, um pouquinho. Aí você escolhe um fundo, para quando for a sua vez de falar, se você quiser ligar a câmera, que eu acho interessante também a gente aparecer, né? Para a gente poder conhecer você, saber seu nome e você saber como é que você está se expondo para as outras pessoas que vão te ver, já que a gente está gravando a nossa aula e a nossa aula vai ficar no YouTube, né? Esse nosso encontro, para que você possa ver quantas vezes você quiser tirar dúvidas sobre o assunto, tá certo? E fica lá no Sementes Despertas, que está aí também na tela, né? @Sementes Despertas 888, lá no YouTube, tá bom? E se vocês escutarem algum barulho extra, né? Eu estou aqui, né, na fazenda. Aqui eu crio tudo, querida. Aqui tem galinha, tem gansa, tem cachorro, tem gato, tem pintinho, tem galo, tem tudo um pouquinho. Aí você pode escutar algum bichinho aí dando o som da voz. Aí você releva, porque por mais que a gente tenha um recurso aqui de ajudar, né, melhorando a qualidade da imagem, do som, eu também não gosto de muita coisa enfeitada, não, sabe? Porque a gente fica muito artificial. Então, é bom a gente mostrar quem somos de verdade e mostrar que somos comuns, tá bom? Então, vamos embora. Vamos começar. Quem não souber usar, vai tentando aí, vai testando, vai olhando para o fundo da sua imagem, que você deve estar vendo aí. A imagem aqui principal, que é o nosso tema, o rosto e um pouquinho de cada um que está aí, né? Que chegou na nossa live hoje, no nosso... Aí você vai observando qual é o fundo que está quando você liga a sua câmera. Deixando claro que você só vai aparecer quando eu der a você o suporte para você falar. No momento, você está aparecendo se a sua câmera estiver ligada. Se você ligar a câmera, aparece lá seu rostinho bonito. Mas você vai ficar em evidência na tela principal, só quando eu der o direito de você falar. Aí eu falo agora, Denise. Aí Denise vai mostrar o fundo dela e o rosto dela com a câmera ligada. Ok? Fique à vontade, querida. Seja bem-vinda. Pode ligar seu microfone. Você levantou a mão, foi sem querer. Também tem os emojis aqui que a gente bota o polegar, a gente bota para baixo, a gente comenta. E tem também o campozinho de diálogo, onde a gente faz as nossas mensagens por escrito. Quem quiser deixar a mensagem escrita, tá certo? Eu vou até fazer aqui, ó. Vou dar um oi para você saber que também temos a opção da mensagem por escrito. Dê um oi aí, bom dia. Ok? A Denise, eu acho que ela levantou a mão, mas ficou meio que perdida. Voltando um pouquinho ao assunto anterior, né? Que é o nosso tema ainda, porque, como foi muito corrido, a gente não debateu e não tirou muitas dúvidas sobre, né? Eu falei, expliquei um pouquinho do nosso método, que é o método terapêutico que eu desenvolvi dentro do programa que eu faço, né? Esse é o símbolo do método, porque eu estava explicando. Nós trabalhamos o corpo, a mente e o espírito, né? São esses três. Vou ativar o laser aqui para você ver. Nós trabalhamos o corpo, a mente e o espírito, né? Que é o primeiro triângulo, né? Que é o triângulo de baixo para cima, que ele mostra que nós queremos evoluir nessa sequência, desenvolver, né? Do instinto animal até um ser superior como consciência, né? Nos tornarmos cada vez mais inteligentes, espertos e conscientes para a gente conseguir alcançar um patamar melhor, tá bom? Eu estou explicando aqui para vocês o símbolo do nosso método, da nossa clínica online, tá bom? E aqui também outra tríade que a gente trabalha é o pensamento, a palavra e a ação, né?
que vem nesse triângulo de baixo para cima, com a ponta para baixo. Ele vai explicar o quê? O nosso pensamento, as nossas palavras e a nossa ação, né? É a tríade desses três exemplos. Tudo que a gente pensa, a gente dá poder, a gente pensa com frequência, a gente dá essa ênfase para o pensamento, a gente acaba verbalizando e a gente acaba agindo de acordo com esses dois exemplos: pensamento, palavra e ação. E essas três, elas acabam atingindo o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. O campo mental, espiritual e o campo físico, que é o corpo. Ok? Alguém tem dúvida nessa parte? Já conhecia algumas coisas que traziam essa reflexão? Existem outros também, outras formas de tratamento também que utilizam esse mesmo processo. O corpo, mente, espírito, palavra e ação. Lembrando que, como nós somos cristãos e trabalhamos muito essa fé, esse lado de acreditar que existe um Criador do universo, um Criador que nos criou, que criou todo mundo, tudo que existe na Terra e fora da Terra, né? Nós sabemos que existe espírito, que existe corpo, que existe uma conexão maior, né? Então, para explicar aquilo que não é físico, que não faz parte do campo físico, usamos o espiritual e usamos a nossa mente, porque a mente também, ela cria, tá certo? Quando a gente vai falar um pouquinho sobre transtornos, sobre a ansiedade, sobre a depressão, né? Sobre o pânico, a síndrome do pânico, ou alguma outra coisa assim, parecida, porque esses são os mais relevantes, né? Os que mais recorrem e a gente tem mais acesso. A gente vê em comum, é mais corriqueiro e mais simples de se identificar, sem ser conhecedor a fundo, né? Que é a depressão, o transtorno e o pânico, né? Então, esses transtornos, eles vão passear entre a mente e o corpo físico. E muitas vezes eles vão também atingir o campo espiritual. Ou começa pelo espiritual, porque antigamente, né, quando a gente falava muito sobre isso, sobre alguma doença física, até os índios também, eles usam muito o espiritual, né? Se vocês pesquisarem muito, às vezes alguma coisa que acontece, os índios, eles já vão mencionar uma conexão com o espiritual. Uma doença, uma enfermidade, eles vão fazer um rito e vão trabalhar dentro do campo espiritual, porque eles não acreditam que seja apenas no corpo físico, tá certo? Isso aí também atinge o campo espiritual. Nós que somos cristãos, né, e temos um pouco desse aprendizado dentro da palavra, a gente vai ver que a palavra, Deus, ele criou o mundo através da palavra. E ele cura o mundo e as pessoas ensinando também através da palavra, né? Aí a gente trabalha no campo da mente, que é a fé. A fé, ela atua no campo da mente, que ela vai fazer com que a gente acredite no campo mental, né? No campo emocional, dependendo de como está o nosso campo mental e espiritual, acreditamos em algo. Quando uma pessoa está com transtorno de dissociação, que é muito, como é que eu posso dizer, comparado com obsessão, com uma enfermidade da mente, as pessoas elas vão criar na mente situações e historinhas e vão viajar um pouquinho, que a gente chama na maionese, né? Aí vão dizer, eu estou vendo alguém aqui me perseguindo. Aí você fica com uma paranoia, eu vi tal coisa. Aí a gente vai ver que vai trabalhar um pouco no campo espiritual, porque realmente existem coisas espirituais que a gente vai ver que são reais, né? Que elas realmente existem, mas existem coisas que vão ser criadas no campo da mente. E a gente vai criar na mente porque a gente tem um conhecimento espiritual, porque a gente passou por alguma coisa que nos desagradou, ou alguma emoção que ficou guardada, e acaba trazendo na mente aqueles comerciaizinhos que vão começar a ser VT, né? Um VT de um transtorno, alguém me bateu, briguei com a minha mãe, ou me desentendi com o marido, ou alguém me ofendeu e aquilo ficou na minha mente. A mente vai trabalhando com comerciais que vai deixando a gente triste. Aí toda vez escuta uma música, sente um cheiro, leva você àquela mesma cena e você volta a sofrer de novo
aquele episódio no campo da mente, entende? Então, quando a gente passa muito tempo por esse processo, a gente acaba adoecendo mesmo. Isso passa para o campo físico e o campo espiritual, tá certo? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Por esse motivo, é só levantar a mão que eu dou a oportunidade, tá certo? Por esse motivo, o método, né, analisando a caixinha preta, que é o CT Evidência, né, trazendo a evidência, né, essa análise da nossa caixinha preta, ele trabalha esses seis tópicos, né, que é um levando a gente para cima, né, conectando com o universo, com o Criador, e outro conectando com o sistema Terra, com tudo que é material e o que é imaterial. Mas existem outras tríades que é para frente, que é para a direita, para a esquerda, para ambos os lados, como você vê no tema aqui embaixo, né, da nossa Sementes Despertas, tá certo? Aí você vai me perguntar, que loucura, você tirou isso da ontem. Mas aí a gente, quando tem, né, uma missão, um propósito de vida, que muitas vezes o nosso propósito não é criado por nós, mas é já estabelecido pelo Criador, a gente vai encontrando caminhos que vão nos direcionando a certas coisas, né? A gente vai ver também lá, nas passagens bíblicas, né, sobre os dons espirituais, né? Quando foram fazer a arca, né, aquela famosa arca que levava, né, a presença de Deus, Deus, e construindo o templo, Deus também deu o dom para algumas pessoas naquela época. Era o dom de fundir o ferro, o ouro, a prata, o dom, que são os dons que a gente tem hoje. Hoje a gente vê pessoas com dons de comunicação, que conseguem levar a palavra, ou qualquer coisa que seja, através da comunicação, e convencem você de uma forma tremenda. Isso é um dom que Deus deu, né? As pessoas que têm dons de ajudar outra pessoa, de fazer uma massagem, um dom de trabalhar com determinada função, isso não é um dom que você desenvolveu, isso é um dom que Deus te concedeu. E muitas vezes você vai pintar, você vai fazer arte, você vai fazer coisas que Deus que vai te ensinar, né? Ele vai te dar esse dom. E essas pessoas vão ensinando a outras pessoas que vão acabar desenvolvendo o dom, mas o dom, ele nasce, muitas vezes, ele já é inato, né? Ele já vem conosco. Então, tem pessoas que não precisam nem fazer faculdade, já sabem desenvolver determinada função. Isso já é um dom de Deus, tá certo? Aí falamos sobre o campo, ok? Espero que vocês estejam vendo a foto direitinho. O nosso campo magnético. Aí esse campo ele vai entrar no patamar da pirâmide, que é o espiritual. Falando um pouco sobre o espiritual. É algo que você não vê, mas que existe ao teu redor. Aí, usando o tema espiritual e essa parte da nossa crença cristã, a gente vai ver, muitas pessoas vão falar que seria aura, campo áurico, dependendo da religião, da crença, do campo de estudo, né? Cada um vai especificar de uma forma. E outras pessoas vão falar também que a gente vai ver em anjos e seres de muita luz, a gente vai perceber que quando você tem visão espiritual, você enxerga um topo de uma luz aqui em cima, muito grande, ou branca, ou amarela, dourada. Isso se chama o nosso campo magnético, e é o campo também dos seres de luz. Todos os seres, sejam físicos ou extrafísicos, né, que eu estou falando, seres extrafísicos seriam seres criados por Deus que não vivem no nosso sistema de ver a olho nu, entende? Mas eles existem. Então, quem trabalha um pouquinho no campo espiritual, não sei se você tem visão, se você tem algum dom dentro dessa área de ouvir espiritualmente, ver espiritualmente ou sentir na pele de forma espiritual, né? Porque os nossos sentidos, eles dão isso. A gente vai ver também no campo da palavra, né? Estudando um pouco a Bíblia, e Deus também ele dá o dom da língua, né, de você interpretar línguas estranhas e de você ver coisas, né, que são batalhas espirituais que a gente também vê. Deus dá o dom de você ver algo que vai anteceder algo que vem acontecer, e ele explica isso na Bíblia, né? Mas a gente não vê dessa forma detalhada, em uma linguagem mais aberta, tá certo? Esse campo, ele vai abranger tudo que nos envolve, a nossa energia. Hoje, usando a física quântica e essas ciências, né, que tentam descrever um pouco o campo espiritual, a religiosidade,
meio que já ultrapassando a religiosidade e chegando na espiritualidade, que é o novo tema que a gente vem vendo difundindo nas redes sociais e em muitas outras áreas. Que a gente se vê falar muito sobre a espiritualidade. A espiritualidade, ela não tem uma determinada religião. A espiritualidade é espírito, ela explica o que acontece em espírito, o que é extrafísico. Ok? Deixa eu virar aqui a lâmpada. Então, vocês estão... Eita, gente, isso é sensacional. Vocês estão entendendo, né? Deixa eu pegar aqui a lupa um pouquinho para explicar. É igual esse círculo aqui amarelo. Aqui, o menorzinho é você, e ao teu redor, aproximadamente 1,5 m, 1 m, dependendo de como está você, se você está bem, se você está bem-humorado, se você está pensando em coisas boas, infinitas possibilidades, se você crê que o Criador te fez de uma forma maravilhosa e tem um propósito específico para isso, se você está no caminho da tua missão, esse campo, ele se expande de uma forma que muitas pessoas vão falar assim, é o brilho do Espírito Santo. Você já ouviu falar? Ah, fulana tem um brilho do Espírito Santo. Onde chega, todo mundo quer estar junto, quer estar perto. Isso significa que o teu campo está tão expandido que a energia é tão boa que outras pessoas chegam junto. Entende? E as outras pessoas querem estar perto. Já existem pessoas que a gente vai chegar perto uma vez e vai dizer assim, vixe, ai, fulana tem uma sensação, olha, passa uma coisa para mim que não dá vontade de ficar junto. Sabe aquela coisa que eu não sei explicar, mas é aquela sensação que, ai, nossa, é pesado. Ou você chega em um lugar que você diz assim, nossa, que lugar. Ai, não me senti bem ali. É o campo magnético daquele lugar. A psicologia também explica, né? Dentro do campo psicológico, também desse estudo da ciência psicologia, ela explica um pouquinho que existe o campo realmente. Quando a gente chega no trabalho primeiro, né? Não sei se você já passou por essa oportunidade de se chegar primeiro na empresa, né? A empresa nova. Aí você é funcionária nova, você chega lá, você não sente a energia do pessoal. Aí o pessoal, eita, é novato. É meio que o pessoal te batiza, né? Aí você começa a sentir a energia daquele pessoal. Quando o pessoal do grupo que você faz parte, ele não gosta muito de você, você começa a sentir a perseguição. Se existe uma pessoa, é como aquela fruta podre. Você já ouviu o ditado que diz, a fruta podre ou a verdura podre estraga o resto do cesto? Porque ela acaba contaminando. Então, quando você chega num determinado lugar que alguém está com energia diferente, seja positiva ou negativa, ou os pensamentos, as palavras e ações, para o mal, para coisa ruim ou para coisa boa, você vai sentir. Se for coisa boa, você vai dizer, poxa, fulano é tão legal, quero estar perto de fulano, é maravilhoso, eu gosto de ouvir, eu gosto de falar, eu gosto de sentir fulano, entende? Mas se a pessoa não é uma pessoa bacana, tem pensamentos ruins, você vai ver, através desse campo áurico, campo magnético, campo energético, como você quiser falar, você pode pesquisar também, para você ver, tem vários livros falando sobre isso, várias vertentes, né, de pensamento. Você vai perceber, através desse campo a gente irradia energias, onde a gente transmite palavra-pensamento. Aí imagina só, Deus criou o mundo e ele disse, haja luz, haja dia, haja isso. Criou os oceanos, criou os animais do oceano, criou as aves, criou tudo com a palavra. E através disso ele expandiu o campo e deu vida a tudo aquilo ali. Entende? Então, tudo que a gente cria, muitas vezes no nosso campo, a gente acaba trazendo ao campo material, que é pensamento, palavra e ação. São essas três vertentes para manifestar algo, e às vezes a gente não entende que traz algo ruim para a vida da gente. Tem algumas pessoas que dizem assim, as coisas estão tão boas, vai ficar ruim, vai acontecer alguma coisa ruim daqui a pouco. Está tudo bom demais, daqui a pouco desanda. Acaba atraindo alguma coisa ruim. Aí a gente vai ver uma das leis universais que chama-se a lei da atração, que vai explicar um pouquinho esse campo, né? Esse campo pensamento, palavra e ação, que diz que tudo que você quer,
né? Tudo que você pensa firme e forte, deseja, foca, você materializa. Aí você vai ver o Dr. Proctor, tem muitas outras pessoas aí que vão dar show de bola com relação a isso. Uma outra técnica também que trabalha com esse pensamento, palavra e ação é o Ho'oponopono, que é um tipo de terapia que a gente trabalha dizendo: eu sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. Ou eu te amo, sou grata, invertendo a frase no final. Entende? Eu não sei se você já ouviu falar do Ho'oponopono, já passei muito também como terapia, né? Medida de mudança de pensamento, reprogramação mental, para que a gente possa mudar essa vibração de pensamentos negativos, de achar que nada dá certo. Pode falar, Solange. Sol. Então, eu faço aula com a Dr. Proton e faço Ho'oponopono todos os dias, né? Tenho conhecimento do Ho'oponopono e é muito bom, porque ajuda você a se conhecer, ajuda você a a fazer aquilo que realmente você veio para fazer, né? Então, te dá uma amplitude melhor da sua mente. Tô lendo agora o livro do Dr. Murphy, O Poder do Subconsciente, né? Então, eu estou sempre buscando essas ajudas, porque a Bíblia traz muito, mas você precisa também adquirir alguns outros conhecimentos para você entender realmente aquilo que você está lendo. O que eu acho interessante, sabe, Sol, é sobre o seguinte: a Bíblia, ela traz muita coisa, né? Que são atuais do dia de hoje. Porém, tem muita coisa que também não está ali e não está de forma explícita, né? Você tem que ter um conhecimento mais abrangente, você tem que saber ler, interpretar, você tem que ter uma expansão de consciência muito boa para que você possa ler e entender o que está sendo proposto ali. Então, uma pessoa leiga que aprendeu a ler há pouco tempo, que não tem muito conhecimento, não tem vivência, não sabe significados de palavras, até uma linguagem, que é uma linguagem muito antiga, mesmo você vendo uma Bíblia atualizada, né, você vai ver que tem coisa que você tem que saber interpretar. Então, o que é que a gente faz também? A gente tem que ver quem deu certo, quem viveu, quem passou por determinada situação, vive dentro do que está na Bíblia, mesmo que não seja religioso, mesmo que não seja da tua religião, não é? Mas que está vivendo o que se diz na Bíblia. Quantas pessoas são cristãos, são seguidores de Cristo indiretamente? Porque se você faz o bem, se você ama o próximo, se você não mata, se você não rouba, se você não fere, se você tem uma preocupação emocional com outras pessoas, se você se preocupa com o seu país, com a sua cidade, com o próximo, você é ou não é cristão? Você é ou não é seguidor de Cristo? Você entende? Aí a gente vai ver a parábola do bom samaritano. Existia um, existia outro que seguia Cristo, mas que no fundo, na hora de fazer o que Cristo ensinava, nenhum fez. Mas veio um que não tinha nada a ver, que era o bom samaritano, passou na beira do caminho, pegou aquele homem ferido, levou para uma hospedagem, pagou o tratamento dele e voltou para ver se ele estava bem. Aí Jesus diz assim: quem dos três foi realmente um cristão? Fez o que foi proposto, fez o que eu tenho ensinado, entende? Então, não é só quem está dentro da igreja, né, uma igreja física, uma denominação específica, mas alguém que está vivendo a palavra de Deus, mesmo sem ter lido a Bíblia. Simplesmente porque sente, porque tem essa centelha divina, porque nós somos filhos de Deus. Temos o Espírito, temos uma ligação com Cristo que faz parte desse campo, né? Imagina aqui a terra, né? Aqui, vamos usar como exemplo, se aqui fosse Cristo, aqui são os filhos dele, ó. Cada camadazinha dessa somos nós, estamos dentro dele. Se a gente vai usar também outra parábola, que é bem interessante para a gente refletir sobre, é a da videira, né? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Então,
Cada um de nós está conectado através desse campo, e o que você faz impacta em mim, impacta no todo. Então, como eu penso, como eu falo e como eu ajo, vai impactar não só no meu campo único, que é esse campo aqui menor, que é você, mas vai impactar no campo da tua família, vai impactar no campo da tua rua, no teu bairro, na tua cidade, no teu estado, no teu país e na terra. É por isso que a gente, dentro da terapia e do meu método, a gente foca no autoconhecimento, na expansão de consciência, aonde você trabalha dentro de você, de dentro para fora, e quando você muda, tudo muda. Você entende essa colocação? Quando você cura o mundo, porque é menos uma pessoa doente, é menos uma pessoa pensando negativo, é menos uma pessoa contribuindo para essa energia reverberar de forma ruim na Terra. Aí a gente vai ver no campo da psicologia se falar sobre pensamento coletivo. O coletivo de um país, o coletivo de uma cidade, de um estado. Entende? O inconsciente coletivo. A gente vai ver Jung falar, né? Tem aí, falando sobre os arquétipos, sobre o que é que impacta. O homem é um ser simbólico. O homem é um ser simbólico. Se eu digo que essa caneta faz algo, eu acredito nela, aí eu vou usar o quê? Daqueles 3 campos que eu digo a você. O campo da mente, porque eu vou usar a minha fé. O campo espiritual, porque eu vou acreditar que eu vou trazer do campo da mente, do invisível, para o físico. Essa caneta faz. Então, eu posso. Quantas vezes você sozinha disse assim, eu quero tal coisa, você não tinha recurso, você não tinha nada que fizesse aquilo, mas você acreditou e você manifestou. Entende? É uma comida, é uma roupa, é um carro, é uma casa, é algo pequeno, é algo maior, mas todos os dias nós estamos criando a nossa realidade. Todo dia eu crio a minha realidade, todo dia você cria a sua realidade. Agora, criamos a nossa realidade a partir de quê? Das nossas crenças da infância, do nosso campo família, do que foi ensinado, né? O que me ensinaram na minha casa, na minha família, na minha primeira infância? Me ensinaram a amar, a perdoar, ou me ensinaram a me recolher, né? A ficar guardando meus sentimentos, a não expor, a não chorar, a não dizer o que eu estou sentindo, entende? Então, nós precisamos entender a nossa origem e navegar de lá da nossa infância até o nosso estado atual e analisar por que eu estou aqui. Por que eu estou desse jeito? Física, mental e espiritualmente. O que me trouxe até aqui? Entende? Então, a gente vai fazendo toda essa autoanálise, vendo o que é do nosso domínio, como aqui a gente aprendeu, né? Campo magnético é o nosso domínio. Aquilo que eu tenho ao meu redor é o meu domínio. Eu domino isso aqui. Fora disso aqui, eu não domino. Isso aqui é meu campo. Isso aqui eu domino. O que eu tenho dentro de mim, eu domino. Eu vi outro dia um vídeo, eu não lembro direito o nome, mas eu já coloquei, eu coloco nos meus status. Então, vocês têm que salvar aí meu número, para vocês olharem, porque eu sempre coloco lá no meu status, no WhatsApp, alguma coisa bacana. Então, eu assisti um vídeo de uma influencer que ela fala, o que você tem por dentro? Se você está cheio de amor, quando alguém te cutuca, te ofende, quando você for reagir, você vai botar para fora o que você está dentro. Aí a gente vai para outra passagem da Bíblia, que diz assim, sobretudo guarda o teu coração. O homem fala do que o coração está cheio. A gente só bota para fora aquilo que a gente guardou dentro. Então, se você vem guardando desde a infância, rancor, ressentimento, dores, maus tratos, situações que te deixaram de uma forma ruim, quando alguém te pressionar, te espremer, o que vai sair? Ódio, mágoa, ressentimento, tudo que você guardou. Agora, se você tem amor dentro desse seu campo, se você tem coisas boas, todo mundo quer estar perto, criança quer estar perto, animal quer estar perto. Sabe? Onde você chega, você é alegria, você percebe que as pessoas veem a diferença, mas também você sofre também uns ataques que são espirituais e físicos, que é a inveja, que é a perseguição, as pessoas vão começar a falar, porque tem pessoas que não gostam de pessoas que são
que tem essa energia, essa presença, né? Aí você vai sofrer um pouquinho. Eu digo porque eu passo por isso. Quando a gente é diferente, a gente passa umas certas perseguições. Vocês entenderam essa parte, não foi? Tá clara para vocês sobre isso, para a gente poder entender por que a gente está assim hoje. Eu sempre digo na terapia individual, comece a analisar seu pensamento, suas palavras e suas ações. O que é que você pensa com frequência? O que é que você fala com frequência? E como você age com frequência? Tá certo? Isso vai determinar o seu dia, vai determinar a vibração que você vai emitir através desse seu campo, e tudo que a gente vibra dentro, a gente ressoa lá fora. Se eu estou cheia de amor, eu vou atrair para o meu lado pessoas que têm a mesma vibração. Pessoas que estão pensando em crescer, em estudar, em se desenvolver, em crescer com consciência, como aconteceu conosco. Todo mundo que chegou aqui chegou porque estávamos vibrando na mesma vibração. Conhecimento, crescer, expandir a consciência, buscar algo melhor. Então, nos atraímos. Cada um chegou aqui de uma forma. Foi convidado por alguém, né? Quem vai ver depois no YouTube, entende? Os grupos que vão estar, porque eu já fiz vários grupos, né? Mas eu preferi ficar com grupos pequenos quando eu for gravar alguma coisa para eu colocar no YouTube. Porque às vezes a gente fica naquele tumulto, todo mundo quer falar, todo mundo quer alguma coisa. E ao invés de ser uma aula produtiva, um estudo produtivo, a gente acaba perdendo dentro de uma colocação apenas de um problema específico da pessoa. Aí a pessoa vem como se fosse a terapia dela. Aí fala da vida dela e quer uma resposta para dentro do caso dela. Aí a gente acaba paralisando para ir explicar dentro de um caso específico. Mas o que eu quero, na realidade, é que todos possam desenvolver uma consciência a partir do momento em que você se autoanalise. Entende? E você comece a perceber pensamentos, palavras e ações, como eles refletem no seu corpo, na sua mente e no seu espírito. Para que você comece a ser seu próprio médico, sua própria terapia, seu próprio curador. Entende? Tudo que... tem uma frase que a gente vê muito hoje, para quem está estudando física quântica, para quem está estudando lei da atração, para quem está estudando espiritualidade, as leis universais, você vai ver. O homem é o que pensa, a gente vê também na psicologia. Você é aquilo que pensa. Se você pensa que você é um fracassado, você se torna um fracassado. Se você pensa que você é uma pessoa abençoada, próspera e abundante, você vai atrair prosperidade e abundância para a sua vida. Para você ver pessoas negativas, extremamente negativas e pessimistas e vitimistas, quanto tempo você consegue ficar do lado delas? Aí você usa a primeira frase, olha, mas pode melhorar, olha, é diferente, problema todo mundo tem, você consegue. Aí a pessoa diz assim, eu consigo nada, eu sou, né, o cocô do cachorro que o cavalo pisou, não sei como é que diz o ditado, né? É tudo menos uma pessoa abençoada. E às vezes tem tantas coisas que outras pessoas gostariam de ter, mas não reconhece, não tem a gratidão pelo que tem. Só conseguem enxergar o que não tem. Focam apenas na falta. Entende? Então, as leis naturais, as leis universais e a lei de Deus, ela fala que nós devemos ter gratidão. E buscar a Deus primeiro e depois todo o resto é alcançado. Quando nós procuramos a Deus primeiro, eu entendo que procurar a Deus primeiro é procurar me curar, é procurar estar em paz, é procurar estar centrada, é saber de onde eu vim, quem eu sou, filha de quem eu sou, quem me criou. Isso é procurar a Deus primeiro. É quando eu entendo quem eu sou, o potencial de quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, eu estou me curando. O resto será acrescentado. Eu não vou ter medo de nada, porque eu tenho tudo, eu sou herdeira do dono de tudo. Nada vai me faltar, porque eu sei de onde vem. Mas quando eu penso que eu não sou ninguém, que eu não tenho um dono, né? Que eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui, que as coisas me faltam,
cada vez mais vai faltar. Entende? Então, a gente precisa também trabalhar esse lado espiritual para ter essa visão. Aí, aqui, as energias, né, que produzimos, como eu falei para você. Se eu tenho um pensamento negativo, eu vou atrair pessoas com pensamentos negativos. Se eu tenho, né, uma consciência negativa, que não é expansiva, eu só vou ficar em embaraços, em situações desconfortáveis. E eu nunca vou enxergar a luz no final do túnel. Mas se eu sou uma pessoa positiva, se eu penso, se eu falo, mesmo eu estando passando por dificuldades, porque todo mundo vai passar, né? Aí a gente vai ver também outra frase muito famosa de Cristo, que diz assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Temos que ter o bom ânimo para matar no peito, para levar para frente, entende? Então, assim, se toda vez que a gente passar por um aperto, a gente pensar que é o fim vai chegar. Mas se eu acreditar, usar a minha fé, o meu campo da mente, eu vou trabalhar o meu espiritual, já são 2 campos, mente e espírito, eu vou conseguir transmitir para o meu corpo físico. A gente vai ver dentro da psicologia também, outra coisa que é bem bacana, que existe muito doenças da mente, né? Essas doenças que a gente está vendo agora são justamente as doenças da mente que vêm o quê? A depressão, a ansiedade, o pensamento acelerado, o medo de morrer, a angústia, a aflição, né? São coisas que a gente vai passando e que não tem para onde correr. Deixa eu ver aqui que ele não está querendo ir. Entende? Então, essas doenças, elas vêm do campo da mente. Ela vem daquilo que a gente acredita. O que você está acreditando? O que você está dando força através do teu pensamento? Aonde que você quer chegar? Aí a gente vai aprendendo que dentro da terapia focada na autoanálise, eu vou começar a observar qual é o meu pensamento predominante, qual é as minhas palavras que predominam durante o dia e como eu tenho agido. Aí eu vou voltar para aquele vídeo que eu falei. Se você está cheia de amor, quando alguém te espremer, vai sair amor. Vamos pegar uma laranja. A gente espreme uma laranja, vai sair o quê? Suco de laranja. Sim ou não? Mas se a gente pega o morango, a gente vai espremer o morango, vai sair o quê? Suco de morango. Agora, se eu espremo uma laranja querendo tomar suco de morango, vai sair morango? Vai. Então, se alguém nos espremer, nos machucar, nos ferir, eu tenho que saber o que tem dentro. É por isso que eu tenho que trabalhar o que eu tenho dentro de mim, para eu saber o que eu estou colocando para fora. Isso vai sair do meu campo, vai alcançar o campo da minha família, vai alcançar o campo da minha rua, o campo da minha cidade, e isso vai para o mundo, para o Brasil e para o mundo. Aí a gente vai impactar no inconsciente coletivo. Por isso que a gente sofreu muito no tempo da pandemia, porque se instaurou um medo coletivo. Naquele período, todo mundo estava com medo e isso reverberava. A gente tinha um medo que não sabia de onde vinha. Da mesma forma, são as coisas boas. A esperança. O brasileiro é um ser que tem... Eu acho que se for medir o brasileiro eu acho que é o mais esperançoso que tem no mundo brasileiro. Ele é aquele que acredita no último gol, numa Copa. Ai, que o time vai ganhar. Ele acredita. Ele tem uma esperança que coloca qualquer um aí de outra etnia, outra raça, em questão. Porque o Brasil é a mistura de um pouquinho de cada país, né? Então, o brasileiro, ele tem o melhor. Porque algumas pessoas, eu também gosto de dizer isso, que o Brasil é o coração do mundo, né? Então, o brasileiro é emoção, é coração. Ele tem umas coisinhas erradas aí, mas, na grande parte, olhando pelo lado positivo, o brasileiro, ele é um povo esperançoso. Ele não desiste. Até o último momento ele acredita, ele vai lá, ele vai para a rua, ele acredita. Mas é isso que a gente tem que colocar em pauta. Como é que a gente está? A gente está agindo com o inconsciente coletivo? A gente está como? Como é que está o nosso país? O nosso país está enfrentando coisas políticas, né? E isso sofre, isso acaba impactando na gente. Entendeu?
Então, como é que tá? Tá assim, tá assado? Isso nos impacta. Então, a autoanálise, a autocura, estar junto, estar preocupado, preparado, cuidando do que é você, você vai levando para o resto da videira a vida, você vai curando os galhos, as outras partes da planta que você faz parte da árvore, entende? Então, isso é estar com Deus. Aí, aqui eu vou explicar também, como eu falei, né, antes, na outra aula, a gente ficou falando, eu falei um pouco rápido, a gente estava se apresentando, a gente falou sobre o padrão vibracional, né? O padrão vibracional é aquilo que você vai perceber como pensamento, palavra e ação. Como é que você vai descrever o teu padrão? O que é que eu falo mais? Negativo ou positivo? Anota lá no teu diário. O que é que eu penso mais? Negativo ou positivo? Anota no teu diário. Pensamento, palavra e ação. Como é que eu estou agindo? Eu estou reagindo? Eu estou sendo agressiva? Eu estou reagindo instantaneamente ou eu estou calculando, agindo com consciência, meditando, refletindo antes de agir? Então, o teu padrão, ele vai estar dentro dessa média, pensamento, palavra e ação. Se você está pensando negativo, agindo negativo, falando negativo, o teu padrão vibracional é negativo. Você vai só se conectar com as coisas de vibração inferior, seja físico ou espiritual. Aí você vai escutar barulho, aí você vai ver guerras espirituais, se você tiver visão. Você só vai se juntar com seres de baixa vibração. Dependendo da tua crença, né? Você vai acreditar ou não no que eu vou dizer, mas é fato. Então, o que acontece? As obsessões, a perseguição, uma macumba, vamos usar assim o termo, né? Macumba, feitiçaria. O que é mandado para a gente? Né? Por exemplo, alguém fez alguma coisa que mandou para mim, para me destruir, para acontecer alguma coisa. Vai pegar em você se você tiver o quê? Vibrando nessa mesma situação. Pensamento, palavra e ação negativa. Eu não sei quem eu sou, eu não acredito em mim, eu não tenho potencial, as minhas palavras são só para me colocar para trás. Eu não confio no poder maior, eu não tenho uma fé, né, que me sustente, e eu estou vibrando só na negatividade. Aí, dói perna, dorme mal, fica com isso aqui, com aquilo ali, e fora, dentro do campo da psicologia, vai atraindo o quê? As doenças autoimunes, né? A depressão, a ansiedade, ela fica muito mais fácil quando o seu campo espiritual está abalado. Aí pode vir o quê? Uma obsessão, uma depressão guiada pelo campo espiritual. Porque o teu campo espiritual não está bem trabalhado, aí você adoece primeiro no espiritual, depois chega no físico. Aí você tem que saber como é que está a tua conexão com Deus, contigo mesmo, né? Porque se você se ama, você ama o próximo. Se você entende toda essa cadeia alimentar, né, e existencial de que eu existo, né, eu penso, eu logo existo, e o que eu penso se manifesta, e o que eu falo ganha vida. Você começa a pensar o que está saindo da tua boca, palavras de edificação, de construção, de te tornar uma pessoa melhor, ou que te colocam para baixo, que destroem outras pessoas. Como é que você está agindo com outras pessoas? Você está elogiando mais? Você está dizendo que as pessoas são bacanas? Ou você está olhando só para os defeitos dos outros? Como é que você está agindo? Quando encontra alguém diz assim, fulano está mais gorda, está mais feia, mais magra, está com a cara de que está legal. Ou você é aquela pessoa que diz assim, nossa, como você está bonita hoje. Não fingindo, né? Mas olhando para as coisas boas. Nossa, olha, hoje você está falando tão legal. Olha, hoje eu gostei, você ficou tão bem com tal roupa, né? A Solange aí, ó, sempre comunicativa. Gosto disso, entende? Estamos sentindo aí a falta da Mayra, né? Que fala muito bem, mas tudo bem. Por um propósito bom que ela manifestou, graças a Deus, lá com a terapia. Ela conseguiu manifestar uma coisa bacana que ela já fazia tempo que ela estava querendo. E eu falei para ela, vamos ter foco. Depois ela conta o testemunho dela lá, para que vocês vejam que é possível quando a gente quer e acredita, e a gente vibra no pensamento, na palavra e na ação. Tá certo? Então, a gente precisa ver qual é o nosso padrão. Eu calcular meu padrão é o pensamento, palavra e ação. Isso tudo vai impactar no meu corpo, no campo físico, no meu mental e no meu espiritual.
Mental por quê? Porque tudo que eu vou começar a pensar vai ser em cima daquilo. Se eu estou com medo, eu estou pensando negativo, eu vou pensar em morte. Quando eu sair de casa, eu vou pensar que eu vou bater o carro, que alguém vai me roubar. Eu vou começar a dar fruto àquele pensamento negativo. E se eu estava pensando só no medo, eu já vou pensar no medo mais. Entende? Então, a gente precisa ver qual é o nosso padrão. Aí expliquei um pouquinho de padrão de vibração. Esse desenho aqui, ele fala um pouquinho mais, para ficar mais claro, né? Se você está aqui, esse aqui é o seu campo, esse círculo, está cheio de amor dentro, você vai encontrar quem está lá fora com amor. Eu prefiro. Quero pessoas que estudem, que são comunicativas, que queiram crescer, ajudar outras pessoas a crescer. Então, eu vou vibrar e vou encontrar essas pessoas que estão em harmonia e amor. Mas se eu estou vibrando medo, eu vou encontrar quem? Eu vou encontrar pessoas com medo, com raiva, e ambientes, pensamentos e pessoas que vão estar vibrando dessa mesma forma. Agora eu vou dizer uma coisa para você que é bem interessante. A gente pode ter muita fé, a gente pode ser praticante, a gente pode estar se policiando, né, que é o vigiar e orar, mas existem momentos que a gente dá aquele declínio. Eu estou super bem na fé, eu estou super bem espiritual, mental, saúde. Aí, de repente, chega alguma coisa que nos abala e a gente dá uma caída. Aí, hoje eu acordei meio, né, orocochô, estou pensando negativo, estou mal, estou me sentindo mal. Aí, a gente se observa, vigia, começa a ver o nosso padrão, pensamento, palavra e ação, e começa a dizer assim, hoje eu acordei meio assim, por isso que é bom o diário. Eu vou começar a trabalhar. Se eu ficar nessa vibe, no final do dia não vai estar legal. Eu já sei aonde isso vai levar. Aí no trabalho eu vou encontrar pessoas assim, na rua eu vou encontrar pessoas assim, no final vai ser só assim. E eu não quero ficar nessa onda. Quanto mais tempo você fica nessa atmosfera, desse padrão negativo, mais você vai ter dificuldade de sair. Porque isso vai trabalhar no campo da tua mente de uma forma que vai criar uma programação mental difícil de deixar para trás. Tá certo? Se tiverem dúvida, podem levantar a mão, tá certo? Aí, entrando no campo família, a gente falou também um pouquinho sobre a família perfeita, né? Para que eu me torne uma adulta com a mente aberta, bacana, bem-sucedida, tendo a certeza de quem eu sou, qual é o meu lugar no mundo, eu preciso ter uma base sólida. E quem seria essa minha base sólida? A minha família. Eu estou explicando de uma forma bacana que a gente possa olhar para a nossa família e entender a nossa origem. Mas vamos levar em consideração que a minha família não tenha sido tão bacana. Talvez eu não tenha tido nem família, né? Mas a vida foi me apresentando outras pessoas que foram se tornando essa família referência que eu tenho, que é a famosa família do coração, aquela que nós escolhemos do coração, entende? E que nos escolhe. Então, nós vamos também registrar as memórias de acordo com o que vamos absorver com essas pessoas que escolhemos do coração. Entende? Então, existe a genética, né, que não tem para onde a gente correr, que é o campo genético, nosso pai e nossa mãe, que vai deixar lá 50% cada um, que vai para o nosso campo físico, mental e espiritual também. Mas a gente pode fazer toda uma mudança no estudo, dependendo de com quem nós estamos. Entende? Com quem nós convivemos. Convivemos com pessoa amorosa, que nos ensinou os princípios, os deveres, as leis universais, a lei de Deus, a honrar o pai e a mãe, independente de ter tido pai ou mãe ou não, né? As palavras e os pensamentos que esse campo atmosférico perfeito de uma família que nos ama, que nos respeita, que nos dá o melhor, vai fazer um ser humano melhor. Mas se eu não tenho essa família que me deu esse amor, né, que me deu esse acolhimento, uma hora eu vou ter que despertar em consciência para querer curar essas feridas que ficaram lá no passado. E a gente vai precisar traçar. E aqui no Brasil nós sabemos que o nosso povo é um povo sofredor, né? Quem está no Brasil, mas quem é brasileiro também pode não estar. Mas vai saber que o nosso país é um país que sofre, né? Que vem passando por muitos abalos ao longo da história,
mas que é um país de pessoas que têm esperança, que acreditam em dias melhores. E é nisso que a gente tem que trazer a mente, né? Nós devemos levar o nosso pensamento a coisas que nos tragam esperança, para que a gente possa mudar. Isso também está na palavra, né? Nós precisamos sempre lembrar da tríade: corpo, mente, espírito, pensamento, palavra e ação. Essa junção vai fazer com que a gente tenha equilíbrio e trabalhe na cura de tudo aquilo que a gente viu antes. A gente poder atrair coisas boas, né? Olha aí, o padrão vibracional de uma família perfeita, aquele campo família, vai ser de paz. Pode faltar comida, mas tem amor. Pode faltar uma roupa, mas tem acolhimento, tem a explicação. Olha, não tinha dinheiro para comprar aquela roupa, mas eu estou te dando isso aqui. E a gente sabe que não tem. A gente vê muitas crianças na África que têm essa consciência, desde criança. Come barro, anda descalço, não tem roupa, não tem comida, mas são felizes. Você já viu as crianças na África? Elas têm a consciência de que o sofrimento é passageiro. Elas não sabem explicar, mas elas têm consciência que elas receberam amor, que é uma dádiva em viver, que é um privilégio viver. E aproveitam da melhor forma, com o que tem. E às vezes você não tem essa consciência de dádiva de estar vivo. Você apenas quer ter o quê? Uma xícara da moda, uma caneta da moda, tá com as caras tudo plastificada, igual uma da outra. As mulheres estão tudo com a cara tudo igual. Menina, elas puxam aqui. Eu estava vendo na fazenda lá. As mulheres tudo com a cara de cavalo, tudo quadrada. Meu Deus do céu, enche aqui, enche aqui. Eu digo, Senhor, pelo amor de Deus. Fica tudo igual. Não é o rosto padronizado, forçado. Então, assim, você tem que começar a ter consciência de quem você é, de onde você veio, para onde você vai. Aprender a apreciar. Entende? Eu já falei muito assim, que no começo eu falava que a minha cara é muito de borrachão, né? Aquela cara redondona que cobre a tela todinha do celular e da imagem. Mas aí eu comecei a aprender a gostar do meu rosto, né? O cabelo a gente bota um pouquinho assim para dar um volume, mas assim, a gente vai melhorando no que pode, mas não fugindo da nossa origem. Não renegando quem somos. É por isso que tem muita criança aí que está nascendo e não sabe quem são seus pais, porque os pais são completamente diferentes por causa da harmonização. E a mãe fala assim, com quem que essa criança parece? Já não lembra mais do seu rosto. É. Tem um vizinho que diz assim, esse filho não é teu não, Vicente. Aí a criança pensa, recebe bullying na escola. A gente está rindo, mas o caso é sério. É sério, é verdade. A criança não vai poder fazer plástica naquele momento. Não vai poder mudar o cabelo. Porque, às vezes, outra coisa que está crescendo muito, mas, assim, eu não quero nem polemizar, é a mudança de gênero. Você mudar o gênero, tudo bem, mas você mudar na identidade, você mudar no documento, quem é que vai saber quem é original e quem não é, de fato? Ou seja, você mudar, aí eu nasci homem, eu mudei a documentação e sou uma mulher. Não tem como mudar. E você vai ocupando as categorias da outra mulher. Você quer se qualificar como mulher original biologicamente, que não é. Mas tudo bem. Estamos aí caminhando para isso, né? Então, isso mexe muito com a formação da criança. Se chamar o pai de pai, que era mãe, pai. Ai, olha, eu agradeço muito a Deus. Eu sou muito grata por viver nessa época onde a gente teve muitas dificuldades nessa geração, mas a gente teve infância, a gente não foi roubado na consciência pelos eletrônicos, como hoje as crianças não têm. Né? Hoje a gente vê muita criança dentro do site terapêutico para fazer terapia, psiquiatra, eu vi criança sendo internada em clínicas psiquiátricas por conta do celular. Porque realmente é o famoso, né? É o tal do chip, né? Que dizem que colocaram, né? A besta lá que disseram.
muita gente associa, né, ao sinal da besta, que seria esse celular que está na mão de todo mundo. Então, a gente precisa ter uma base familiar. O que eu quero deixar claro dentro da família, para a gente entender na nossa origem, né? O nosso tema é a origem de tudo, para a gente poder entender. Ingrid, você congelou. Já não te ouço mais. Está congelada.